Olá, eu sou a professora Lidiane Reis e nessa aula nós vamos fazer a resolução do exercício proposto do capítulo 7, tá bom? Lá do livro do Eliseu Martins. E a questão, ela diz assim, vamos aqui para o slide. O departamento de caldeiraria da empresa Caldecida produz e transfere vapor para os departamentos de forjaria, tratamento térmico e zincagem, com a alocação de cavalos vapor. Sua estrutura de custos naquele mês foi a seguinte: fixos 15 mil e variáveis 45 mil. Que dados eu posso coletar já nessa questão? Primeiro é que essa fábrica, ela trabalha com departamento, e nesses departamentos eu tenho aí serviços, né? Forjaria, tratamento térmico e zincagem. Aí você pode se perguntar, professora, o que é essa forjaria? Forjaria é como se fosse a moldagem, né, de um metal. E o que mais que eu tenho de informação? Essa fábrica, ela tem custos predominantes, né, fixos e variáveis, certo? Onde os fixos aí, nesse período, que é o mês de referência, né, para fazer esse cálculo, essa empresa, ela teve um gasto aí de 15 mil só com custos fixos e 45 mil com custos variáveis. Logo a seguir, a questão, ela nos dá aqui uma tabela onde ela fala aqui da capacidade, tá bom? De cada serviço, né, em relação ao departamento. E ela fala do consumo. Lembram lá o que nós vimos na nossa aula do capítulo 7? Os custos fixos, eles devem ser rateados com base na capacidade ou no seu potencial, certo? Então, isso quer dizer que eu vou ratear aqueles custos, né, de 15 mil, referentes aos custos fixos, aqui, ó, com base na capacidade, que é essa primeira linha aqui, ok? A capacidade de cada serviço dentro desse departamento. E os custos variáveis, eles devem ser rateados com base no próprio serviço, ou seja, no consumo do próprio serviço. Isso quer dizer que os 45 mil que a questão está me dando de custos variáveis vão ser rateados conforme essa segunda linha aqui, ó, dos consumos, tá bom? De cada serviço. Muito simples, né, gente? Então, essa regrinha básica. Custos fixos são rateados com base na capacidade ou no potencial. E custos variáveis são rateados com base no consumo do próprio serviço. Então, vamos ver aqui o que mais a questão traz. Considerando que os custos variáveis oscilam de maneira diretamente proporcional aos cavalos vapor consumidos, pede-se que seja calculado o custo da caldeiraria a ser rateado para cada um dos 3 departamentos, preenchendo o quadro a seguir. Então, nós vamos primeiro fazer o cálculo, depois a gente preenche o quadro, tá certo? Então, como que vai ser o cálculo? Primeiro, eu vou fazer o rateio dos custos fixos, certo? Com aquela formulazinha básica que nós já aprendemos. Total dos custos indiretos, no caso aqui, estamos falando de custos fixos e variáveis, então vai ser o total dos custos fixos, dividido pelo total da base. No caso, o total da base dos custos fixos vai ser o quê? O potencial, não é isso? Então, vamos voltar lá na tabelinha só para a gente saber qual vai ser esse total. O total aqui da capacidade, ó. Então, vai ser o quê? 60 mais 30 mais 10. Eu tenho aqui 90 mil, certo? Então, esse aqui vai ser o total da base para o rateio dos custos fixos. Então, eu vou fazer essa divisão. Total dos custos fixos dividido pelo total da base, aí eu encontro o fator de rateio, 0,15. Ok? Aí, após encontrar o fator de rateio, eu vou multiplicar esse fator por cada um
por cada um dos serviços, né? Referentes ao que? A base. Então, você vê que lá na forjaria, 60 mil, o potencial, a capacidade, né? O tratamento térmico, a capacidade de 30 mil. Nas encagens, 10 mil. Onde foi que você pegou isso, professora? Lá na nossa tabelinha, ó. Capacidade da forjaria, capacidade de tratamento para o tratamento térmico e a capacidade para as encaixes, certo? Aí é só multiplicar cada um deles pelo fator de rateio, ok? E aí eu encontro quanto cada serviço aí vai absorver dos custos fixos, ok? E o segundo passo agora, vamos para o rateio dos custos variáveis. Qual é o total dos custos variáveis? 45 mil. Isso aqui é a própria questão que nos dá. E qual vai ser o total da base? Nós já sabemos que, pela regra, custos variáveis são rateados com base no consumo, certo? Do serviço. Então, para saber, eu volto lá na tabelinha, vou para a linha aqui do consumo do serviço, né? E aí observem que a forjaria e o tratamento térmico tem, respectivamente, aí 55 mil mais 25 mil, que equivale a 80 mil, porque as encaixes não teve nenhum consumo, tá? Então, o total aqui da base vai ser 80 mil. Então, eu vou pegar 45 mil, que é o total dos custos variáveis, vou dividir pelo total da base, que é 80 mil, e vou encontrar o fator de rateio, ok? Que é 0,5625. É importante, gente, nós usarmos esse fator de rateio completo. Se tiver que fazer algum arredondamento no resultado, a gente faz lá no final, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a distribuição aí, então, desses custos desses custos variáveis, né? Para o serviço de forjaria e para o tratamento térmico, porque as encaixes não teve consumo, certo? Então, o consumo da forjaria foi 55 mil, multiplicado aí pelo fator de rateio, eu encontro o custo aí de 30.937,50. Para o tratamento térmico, o consumo foi de 25 mil, vezes o fator de rateio, eu encontro aí o valor de 14.062,50, ok? Fiz o rateio dos custos fixos e dos custos variáveis, agora é só preencher a tabela que a questão traz. Olha só, a relação dos custos, no caso, fixos e variáveis, na primeira coluna. Aí nós temos os departamentos, a coluna da forjaria, do tratamento térmico e das encaixes, e aí no final a coluna do total. Então, nós vamos preencher aqui de acordo com os valores que nós fizemos o rateio, tá? Nós encontramos aí para a forjaria de custos fixos 9 mil. Para o tratamento térmico, 4.500. E para as encaixes, 1.500, totalizando aí, né? Aqui a prova dos 9, certo? Os 15 mil reais totais de custos fixos. Os custos variáveis, quais foram os valores que nós encontramos após o rateio? Para a forjaria, nós encontramos 30.937,50. Para o tratamento térmico, nós encontramos 14.062,50. Encagem zerado, né? Então, quando eu somo aqui a forjaria e o tratamento térmico, eu encontro o total de 45 mil dos custos variáveis, a prova dos 9 novamente. E aí, qual vai ser o custo total de referente a cada serviço nesses departamentos? É só eu somar, do jeito que eu faço lá com os custos, quando eu trabalho com custos diretos e indiretos, né, para encontrar o custo total. Quando eu trabalhar com custos fixos e variáveis, eu somo os dois para encontrar o custo total também. Então, no departamento da forjaria, o custo total vai ser de 39.937,50. Por quê? Porque eu somei 9 mil de custo fixo mais 30.937,50 de custos variáveis. Lá no departamento de tratamento térmico, qual vai ser o custo total? 18.562,50. Por quê? Porque eu somei 4.500 de custos fixos
mais 14.062,50 de custos variáveis. E a zincagem, o custo total vai ser somente 1.500. Por quê? Porque ela só teve custos fixos de 1.500 e não teve nada de custos variáveis. Ok, gente? Então, essa questão é muito simples, muito fácil, né, de resolver. Nós conseguimos aí trabalhar com a mesma visão de rateio, ou seja, tanto faz eu trabalhar aí com custos, com distribuição de custos indiretos, né, como com a distribuição dos custos através dos custos fixos e variáveis, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a questão. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima videoaula.